Então, boa noite para quem está com a gente aqui no ao vivo, na nossa segunda aula aberta do segundo semestre, né, das disciplinas de tópicos especiais de mercado 2 do curso de Relações Públicas Presencial, do ensino. Sou a professora Poli, estarei aqui hoje, essa noite, com os convidados, na verdade, a host da noite, que é a Júlia, nossa aluna, né, do curso de RP, e o seu convidado, então, Paulo Mariano, que farão, então, uma interferência sobre a impressão 3D e as relações com o setor de eventos. Eu também estou convidada pelos dois, mais especificamente pela Júlia, nossa host, para fazer esse debate junto. Farei minhas interferências, minhas mediações entre a conversa, mas trazendo também as minhas colocações, como utilizar a impressão 3D de uma forma geral mesmo na comunicação, não só no evento, né? Mas como que a gente pode trazer essa nossa lógica também para outros espaços da comunicação. Vou passar a palavra para a Júlia, que fará aí a sua apresentação, desejar boa sorte, enfim, que seja um ótimo momento, dizer que podem contar comigo, estarei a todo momento, farei as minhas intervenções durante a fala de vocês. E para quem nos está assistindo no YouTube do curso depois dessa, né, aula aberta ao vivo, então seja bem-vindo também e bom dia ou boa tarde, boa noite, enfim, no horário que você estiver assistindo. E boa aula aberta para nós. Teremos também novas edições nas próximas semanas, então sempre fique ligado no curso de Relações Públicas, no Instagram, para ver sempre as novidades e as próximas edições. Então, Ju, é contigo. Então, vamos iniciar essa aula aberta. Uma boa noite para quem está nos assistindo agora. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir futuramente aí no YouTube. Eu sou a Júlia. Hoje a gente vai falar, como a Poli já introduziu, a gente vai falar sobre impressão 3D, especificamente no setor de eventos. Então, esse é o Paulo, ele é engenheiro de produção, ele vai se apresentar agora, falar um pouquinho sobre ele. Casualmente, ele está aqui do meu lado. Então, eu passo a palavra para o Paulo. Boa noite a todo mundo. Boa tarde, bom dia também a quem for ver em outros horários, né? Como a Júlia me apresentou, sou Paulo, sou engenheiro de produção, filho da Unicinos também. Me formei em 2020, depois de alguns bons longos anos. E sou também um grande entusiasta aí de tecnologia, automação, toda essa parte que a gente está super envolvido agora como um todo, né? Inteligência artificial, todas essas coisas. Sempre gostei de tecnologia. Então, quando eu fui fazer o meu TCC, né, eu trabalho na área de gestão de cadeia de suprimentos também faz 14 anos, eu quis fazer uma junção na época do que a gente tinha de material, do que tinha de perspectiva da impressão 3D e que pudesse influenciar na cadeia de suprimentos no momento, visão futura, então, né, sempre li bastante sobre isso, gosto, acompanho até hoje sobre isso, né, vou fazer uma pós sobre tecnologia também, porque é algo realmente que me instiga bastante, então acho que vou poder contribuir alguma coisa hoje nesse debate. Eu vou compartilhar então a minha tela com a apresentação que a gente preparou. Que Todos óbvio está fechado. conseguem Estamos vendo já. ver direitinho? Certo. Então, iniciando, essa apresentação é sobre impressão 3D na área de eventos. A impressão 3D tem uma ampla gama de aplicações interessantes e inovadoras. A gente vai entender um pouquinho agora, assim, em aplicações em vários setores diferentes, em várias áreas diferentes.
Então, na medicina, a impressão 3D, ela é utilizada para próteses personalizadas, é possível fazer implantes e até mesmo órgãos artificiais. A gente vai dar play agora num vídeo bem legal que é sobre próteses, especificamente de mão para criança, adulto. O áudio tá indo direitinho do vídeo? Não. Se o áudio estiver no computador do Paulo, por exemplo, tem que ser fora o fone, senão fica no fone o áudio. Fica no fone no Ai, sentido de que o áudio ele vai acabar indo só para quem estiver ouvindo ali, né, no fone. eu vou tentar solucionar aqui. Vamos ver se eu consigo. Será que tu consegue de repente? Se quiser me passar o link também, qualquer coisa, pelo chat, eu posso compartilhar aqui e né, alterar aqui também Acho que a é meu uma boa solução. Enviei então o primeiro vídeo, Poli. Será que tu consegue dar play? Vamos ver se o áudio vai direitinho. Faça seu MP. Um segundinho, já tá funcionando, eu já vi que tá. Então, vou só compartilhar a tela aqui rapidão. Para que a gente possa ver o videozinho, então. Segundo, vamos abrir. Vai ter Melhor advertising universidade do Brasil rapidinho. e da América Latina. Aprimore seus conhecimentos. What it was like before having this hand, or like having like any hand. It was pretty hard. I get bullied a lot, and like I really wanted to be part of a team. I wanted to have friends. I wanted to act like I actually had like right hand, and it wouldn't really care if I had that. Enable is an online global community of volunteers who are using 3D printers and 3D design software to make prosthetics for children and adults who are missing fingers, hands, and wrists. And we're giving them away for free. One of the reasons 3D printing is so well suited to this problem is no two cases are exactly the same. Some kids are missing all of their fingers. Some are missing even the palm and the wrist. One of the reasons we can produce these devices in kind of incredibly low cost, well under $100, is these devices are entirely body driven, purely mechanical. So there are no motors, there are no sensors, there are no heavy batteries. So it's a very lightweight, very simple device. These hands don't even pretend to look like normal hands. They're very different. These things look like something Iron Man or a superhero would have, and the kids love them for that reason. Once I had this hand, my friends would ask, "Hey, dude, how's it going? Like, has like anything changed with it? Is it working better?" And like, it's pretty cool how they're like actually like involved. They're actually like talking to me about it, and like I love this because like I could pick up stuff and I could help. It's been really great to have Kieran and his family come to Pier 9, to prototype these new ideas, to test drive these new hands, and to be able to see the higher perspective, what this is all about, to see how that hour of CAD, translated into him being able to hold his coat or zip a zipper better. What Enable has done is it seems that they've kind of proven that
regular people can design amazing things if they're given access to the tools. I think it's pretty cool that I'm one of the people actually like testing this out for like a bunch of other people. It's gonna be really awesome to see it when it's so big. Like every kid that has a problem like me will have a hand. Muito obrigada, Polly, por dar play no Paz. vídeo. Então, muito legal esse projeto. Imagina, a $100 conseguir, então, dar um movimento para um órgão, enfim, um membro, né, para o corpo de alguém com um movimento que essa criança, esse adulto não tinha. Então, é realmente muito interessante. Baixo custo, a gente consegue fazer uma produção em massa, então esses seriam os benefícios aí nessa utilização da impressão 3D. Então, eu vou voltar a compartilhar minha tela para a gente voltar para a apresentação. Essa aplicação, então, na medicina é uma das possibilidades, né? Um exemplo que a gente resolveu trazer para vocês, assim, muito interessante mesmo. Então, na construção civil, Paulo, se tu quiser me interromper a qualquer momento, fica à vontade. Falando da parte de saúde, né? A impressão 3D. O microfone tá, eu tô me escutando. A impressão 3D, ela é uma tecnologia que, embora ela tenha ganhado destaque nos últimos 11, 10 anos, é uma tecnologia que ela é bem antiga não, mas ela é de 1984, a criação dela. Só que por uma questões de inteligência e também de ser muito caro quando ela foi criada, tudo foi uma tecnologia que, e por própria questão de patente, ela não pôde ser muito explorada até 2009. A partir de 2009 que outras fabricantes conseguiram entrar nesse mercado e fazer esse investimento. Então, muito no início da tecnologia, ela era usada muito para fazer protótipos, prototipagem rápida e na parte de saúde. Foi um dos poucos pontos que a impressão 3D conseguiu avançar nesses 25 anos que não teve avanço em outras áreas. Então, justamente o que esse vídeo aí que a Júlia apresentou, né, dessa questão de próteses, mas também tem outra parte que existe de aparelhos auditivos, né, que tu consegue ter um aparelho, fazer ele com custo extremamente barato, um aparelho extremamente customizado para quem, né, tem problema de audição. Tem a parte de palmilhas ortopédicas também, que hoje já tem um custo muito mais em conta e com uma palmilha feita especialmente para aquela pessoa, para aquela aplicação, né? Coisa que até um tempo atrás tu tinha que comprar palmilhas especiais, mas tu não tinha uma customização, então às vezes tu tinha um desgaste maior, porque não era especialmente para o teu problema, né? Então, assim, na parte da saúde foi um dos poucos pontos aí que nesses 30 anos que a impressão 3D existe, ela conseguiu avançar durante esses 30 anos, né? Outras áreas somente depois de 2009 que conseguiram ter um avanço, né? Que daí são os próximos slides. Certo, então seguindo, na construção civil, então, a impressão 3D é utilizada para construção de casas e edifícios. Esse projeto Wolf Ranch, ele é muito interessante porque em pouco tempo, assim, foi erguido um bairro, foi feita a impressão de um bairro inteiro, né, com toda a estrutura, enfim, para os moradores, né, para que eles conseguissem se alojar rapidamente. Eu vou enviar o linkzinho do vídeo para a Polly para ela dar play para gente. Coloca aí no chat. Certo, vou parar de Enquanto tu compartilhar coloca no aqui. chat, eu queria só complementar que aqui no Brasil já foi feita impressão 3D de casas. O custo aqui no nosso país é 120 mil, o que é um custo relativamente barato.
para uma casa e substitui a lógica de construção que a gente conhece, né, com reboco, alvenaria, enfim, né, tijolo, que a gente já conhece, e está sendo utilizada para a reconstrução da Ucrânia também. Então, vou só dar play aqui no videozinho da Júlia, só um pouquinho aqui. Deixa eu só compartilhar a tela para que a gente possa ver o vídeo. Oh, meu Deus, espera aí. Só um pouquinho, que eu tenho que descobrir onde é que foi a tela certinho. Que eu deixei aqui a impressão 3D. Ih, gente, só um pouquinho. Deixa eu abrir de novo. Vocês já estão ouvindo, mas não estão vendo. Agora sim. We love it here. Definitely exceeds our expectations. We fell in love from day one. We kind of looked around, we saw the style of home, and it just made sense. It looked like home, it felt like home. Because it's not just about buying a home, but what's behind it. From the time we first moved in, all of our neighbors were really welcoming. When we're out walking, everybody waves at each other, smiles at each other, says hello. We've been in the community for the last 3.5 years, and we are both working professionals, and we absolutely love it here. Everyone's friendly. It's a nice neighborhood. We are a growing family. The neighbors, the events, just the lifestyle is just amazing here. You get to know the community. You get to know the people that you're sharing your life with. I can honestly say that Wolf Ranch has surpassed that vision that I had. There's lots of activities. The kids have made a lot of friends. We have made a lot of friends. It's been a great community for us. I believe the HOA program here is like second to none. And I can say that with experience because I've lived at so many different communities in Austin. They have like food trucks coming in. We have like pool parties, movies by the pool. But they really try to bring the community together with an event almost every week. We were just amazed at the quality of the events that they held. We get this calendar a month in advance, and it is filled to the brim with something for everyone. It's easy to just look at the Wolf Ranch calendar and find an event and not have to plan anything, just show up and have fun. And our kids have made a lot of friends that way, and we have as well. And what about downtown Georgetown? Amazing. I mean, we love the fact that you can go down there in the evening. You can walk around, you know, with your favorite drink, with no, you know, problems. We chose to live in Georgetown because my manager used to live here. He spoke highly about the place. He spoke about the downtown area, the fact that it was so quaint, and the diversity. That's really something that drew us towards Georgetown. So I love shopping. It's a therapy for me. So when we found out that the Wolf Ranch Shopping Center is just close by in proximity, it was just a deal for me. I was like, we need to live here. So many trails, there's nature, you know, we go with him once in a while on these trails, you know, backpacking and things like that. It's like really fun. Having an elementary school nearby is just a game changer for us. I mean, you know, we have a 2-year-old. He'll be going into elementary in a couple years. And that was a big thing for us, you know, as we were considering this neighborhood. We've had a great experience at Wolf Ranch. Our kids are thriving there. They love all their teachers. And I actually loved Georgetown ISD so much, I actually started working there. You can see stuff all throughout the neighborhood, very intentional. The landscaping is immaculate along everything. And then we've got this really cool park called Barefoot Park. It's heavily shaded. So on a day like today, where it's 105 degrees, that is a place you can go for a little bit of R&R outside and not feel the heat. I think they just did a beautiful job in planning this community. There's just a lot of great things here. Então, esse vídeo mostra um pouco do estilo de vida, né, de quem mora nesse bairro em Texas, né, no Texas, que foi construído todo em impressão 3D.
A primeira vez que eu assisti o vídeo, eu fiquei, nossa, quem joga The Sims vai concordar que parece um cenário de The Sims, as casinhas bem perfeitinhas, assim, todas construídas, bonitinhas. Então, esse método de impressão 3D, ele permite que a construção seja entregue em velocidade, assim, recorde e sem desperdício de recurso. Por isso que, né, em pouquíssimo tempo, o bairro já estava lá todo impresso e os moradores já estavam tendo a sua vida, né? E morando, estudando, fazendo compras, enfim, trabalhando lá. Bem interessante mesmo. Vou voltar a compartilhar minha tela. Na alimentação também, então, existe uma aplicação, assim, muito legal da impressão 3D, muito inovadora, que é a impressão de alimentos personalizados. Chefes e empresas de alimentos estão experimentando com impressoras 3D, criar pratos com formas e texturas únicas. Eu trouxe aqui como um exemplo um filé de salmão vegano, que ele é impresso, em 3D, né, com impressora 3D. E ele é feito a partir de microproteínas de um fungo. Então, esse filé de salmão, ele tem 0% de origem animal, ele é totalmente cruelty-free, ele é sustentável. E o interessante, disso que é chamado de bioimpressão, né, que é a impressão de alimentos com a impressora 3D, é que é uma ótima saída para quem tem uma dieta restritiva, porque é possível criar alimentos, então, restringindo certas proteínas ou adicionando proteínas, vitaminas, fibras. Então, é a saída para quem tem algum problema assim alimentar. Então, é mais uma utilização da impressora 3D. Seguindo. Na moda e em joalheria também é utilizado a impressão 3D para criar roupas, acessórios, né, joias personalizadas. Também muitos protótipos, né? Eu trouxe aqui como exemplo essa marca de sapatos, que ela tem uma pegada toda sustentável e eles têm uma preocupação assim com como vai acabar aquele produto. Ok, a gente compra, a gente usa, né? Mas como que vai terminar assim esse material? Eu vou enviar o linkzinho aqui para a Poli novamente, que está nos auxiliando. Esse é um vídeo bem rápido mesmo, dessa marca de sapatos, que ela é super criativa e inovadora. Peraí, quando eu coloco para compartilhar a tela, ele tá indo para outro lugar e daí fica ruim de eu achar aqui. Pronto. Vou voltar um pouquinho.
Então, essa marca de sapatos, eles têm, assim, um formato que é super sustentável. Eles, após, assim, a venda, o cliente, então, utiliza o sapato e quando ele já está velhinho, quando ele não pode ser mais utilizado, então o cliente pode devolver esse sapato para que eles façam um novo sapato. Então, é bem interessante. Eles oferecem desconto, então, numa compra, caso esse sapato seja devolvido. E é muito, muito legal, porque atualmente a gente vê que a gente não se preocupa com o lixo, não se preocupa para onde é que vai, né? O que material é utilizado para confeccionar nosso sapato. Então, é uma preocupação, assim, bem, bem legal e que a gente tem que ter hoje em dia, né? É bem necessário. Seguindo. Se quiseres compartilhar tua tela de novo. Deu. Semana passada, nós tivemos a aula aberta que trouxe, então, um assunto sobre a tragédia climática que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E a impressão 3D, ela com esse benefício de rapidamente conseguir produzir peças, produzir casas, produzir, enfim, a gente está vendo que é muito amplo as possibilidades. Então, existiram assim algumas soluções nesse período de enchentes vindo da impressão 3D. Então, o Whindersson, ele anunciou no Instagram um modelo de boia impressa em 3D para ajudar a resgatar vítimas do Sul. Então, é esse modelo aqui que a gente traz a fotinho. Essa boia poderia, assim, resgatar uma pessoa de até 500 quilos. Bem interessante que ele disponibilizou, então, esse projeto. E, bom, tiveram empresas de impressão 3D que realmente desenvolveram, né, essa boia e foi bem, bem legal. Outra notícia boa que nós tivemos foi essa impressora 3D, né, com um projeto que cria adaptador de água potável para o Rio Grande do Sul. Um dos problemas que nós tivemos foi a água potável, né? A gente ficou sem água durante um tempo. Então, essa é uma notícia da PUC do Rio de Janeiro, né? Que os próprios alunos desenvolveram esse projeto. Complementar um pouco, que é uma grande disrupção. Que uma grande disrupção que a impressão 3D traz é justamente esse ponto que tu não precisa mais ter um estoque de peças, um estoque de material, tu tem que enviar o material físico para outro lugar, né? É uma previsão assim que cada vez mais com o futuro, tu não vai ter que ter um grande centro para produzir algo e fazer essa distribuição depois. Tu faz o projeto e tu tem locais com as impressoras 3D que podem fazer essa execução, essa fabricação desses protótipos, dessas peças, né? O mercado automotivo é um mercado que tu tem carros que, né, tu tem um carro de mais de 20 anos, aí tu vai procurar uma peça, tu não tem mais a peça nova, tu tem que ficar procurando essa peça no mercado paralelo, tem que ficar procurando em peças que já estão sendo usadas, e com a impressão 3D, tu tendo o projeto, tu vai ter uma peça nova em qualquer momento da vida útil do teu carro, do teu veículo, né? Então esses projetos que o Whindersson fez, que é essa outra da água potável, né, tu manda projetos para regiões que estão afetadas, tendo algum local que tenha capacidade de produzir impressão 3D, vai ser impresso lá. Não tem que ter uma fábrica em São Paulo que tem que mandar para o caminhão para cá. Ou seja, tu ganha aí um tempo de produção, um tempo de logística absurdo em relação ao que tu tinha anteriormente, né? Então, é uma das grandes disrupções que o mercado vai ter com a impressão 3D, né? É esse ganho na logística,
né, que até então não se tem nos dias atuais, né? Tu tem que ter um grande centro, uma grande produção, como foi a questão da ascensão da internet. Até então, até alguns anos atrás, todo mundo tinha que ficar preso no escritório, todo mundo tinha que ficar preso no campus da Unicinos, e agora tu consegue ter aula, né, em qualquer canto, tu consegue trabalhar com as pessoas espalhadas em diversos locais, e a impressão 3D ela tem um princípio que vai ser o grande impacto, né? Um dos grandes impactos dela. Tu não precisa mais ter um grande centro produzindo uma peça, alguma coisa para mandar e tu tem todo esse tempo, né? Tem navios transatlânticos, principalmente de carregamento de container, né? Que eles carregavam assim estoques de milhões de peças para caso precisasse de uma manutenção. E agora já tem um mega trabalho que já reduziu aí na casa de 30% do que eles carregam de peças, tudo, que eles carregam somente os projetos das peças em impressoras 3D extremamente robustas. E então precisou fazer uma manutenção no meio do oceano e não precisar carregar a peça, eles conseguem imprimir em 2, 3 horas uma peça e repor. Então, tu tem ganho de logística, ganho de custo, ganho de um monte de coisa, né? E essa questão das enchentes, esses projetos, vem justamente de encontro a isso, né? Tu não tem, o Whindersson não teve que fabricar um monte, mandar para cá e todo mundo se lembra da dificuldade que estava a questão, todas as estradas bloqueadas, rodovias bloqueadas, né? E tu tendo então o projeto e mandando, tu consegue mandar para áreas próximas para fazer isso. E isso é uma das maiores assim disrupções, é uma coisa quase que futurística, assim, uma coisa meio quase que os Jetsons, né? Todo mundo tem na sua casa a impressora 3D e tu não precisa mais sair para comprar alguma coisa, tu produz tudo interno, né? Seria quase que uma visão tipo isso. Seguindo então, já vimos no mundo como a impressora 3D trouxe inovações, como ela tem sido aplicada. E na área da comunicação, de eventos, como a gente pode aplicar então a impressão 3D? Os eventos, a gente aprende aqui na comunicação que sempre que a gente está produzindo, a gente, bom, está comunicando algo, né? E se é para alguma empresa, para alguma marca, pode aumentar a visibilidade, né? O reconhecimento, pode gerar network, facilita interações e pode trazer também uma cobertura de imprensa e um maior engajamento. Na área de eventos, então, uma das aplicações da impressão 3D seria a produção de letreiros, a letra caixa. Então, as impressoras seriam utilizadas para criar letreiros e logomarcas personalizados com designs complexos e detalhados. Então, seria para utilização em evento e o benefício seria permitir a identidade visual que seja única e atraente, sendo produzida de maneira acessível. Alguns exemplos da letra caixa sendo utilizadas em eventos. Na decoração também, a impressora 3D teria aí um papel assim, bem interessante, que gera impacto visual e faz com que a mensagem seja transmitida de forma impactante, né, de maneira memorável, e tem o poder de engajar o público. Então, rapidamente seria produzida uma decoração personalizada, né, de acordo com a identidade visual da marca, de acordo com a logo, enfim, de acordo com a mensagem que se quer que seja, né, passada nesse evento. Alguns exemplos, né, da aplicação nesses nichos personalizados, ali um cenário já, uma ambientação, né, que poderia ser feita com uma impressora 3D. Outra aplicação seria no light design, né, na iluminação desse evento, que traria experiências únicas visuais e memoráveis. Então, aqui já é um evento que tem uma projeção mapeada, né, com os cubos, uma brincadeira ali na iluminação. Aqui já é algo mais bem mais assim, a iluminação de maneira mais
detalhista, assim, minimalista, bem interessante. Além disso, a impressora 3D poderia ser utilizada no momento de fazer brindes, né? Quem não gosta de um brinde? O brinde deixa a impressão do evento mais duradoura, aumenta a probabilidade dos participantes lembrarem do evento no futuro e pode ser utilizada como estratégia para fortalecer a marca ou até mesmo para gerar network futuro. Então, aqui seria um pendrive feito com uma impressora 3D, outro brinde personalizado do iFood, chaveiros personalizados, troféus. Os troféus, eles destacam participantes de um evento, eles reconhecem, né, esse participante e presenteia por um motivo específico. É uma forma de celebrar o sucesso e a excelência em determinadas ocasiões. Então, esse troféu que a gente traz aqui é um troféu produzido pela Produteca, que é uma empresa, então, de impressão 3D. Eles desenvolveram esse troféu para o Boticário, para uma premiação interna que eles tiveram. Então, o troféu ele é todo feito em impressão 3D. Aqui seria mais um pouco de troféus também da Produteca. E é isso. Vou deixar de compartilhar aqui a tela. Então, essas seriam as aplicações, né, da impressão 3D na área de eventos, na comunicação. E espero que vocês tenham gostado. Não sei se o Paulo tem algo para contribuir, contribuiu bastante, trouxe bastante assim do que ele trabalha, do que ele estudou, né, sobre impressão 3D. Poli, não sei se gostaria de contribuir também. Vou deixar primeiro o nosso convidado, depois eu falo. Eu sou muito suspeito para falar de impressão 3D. Muito suspeito para falar de impressão 3D, porque eu sou desde que quando comecei a estudar, né, a Júlia começou a pegar vários cases essa semana e ela, nossa, mas é tanta coisa que pode fazer, tanto potencial. E realmente, e às vezes se pensar que quando ela perdeu 25 anos de desenvolvimento, imagina como que poderia estar hoje isso, né? Então, assim, é uma tecnologia que ainda ela tem seus empecilhos, ela tem. Passou um gato aqui na frente. Ela tem empecilhos como questão de para custo, né? Ela para poucos volumes ou volumetria baixa, algumas customizações, ela consegue ter um custo bom. Então essa questão dos brindes, né? Às vezes tu quer fazer um brinde personalizado, mas tu não tem volumetria o suficiente para fazer com uma companhia maior, uma volumetria maior, vai ser muito caro, tu não vai ter onde armazenar. A impressão 3D ela consegue trazer um custo que daqui a pouco vai ser um pouco mais caro que tu comprar 500 unidades, mas você vai conseguir fabricar 20, porque é o que tu precisa para o teu evento, né? E isso se aplica a diversos outros pontos, diversas outras áreas. A questão de construção civil, né? Tá vindo com tudo, é um custo muito abaixo, aí um custo, né? Eu estava lembrando um case de uma ponte na China, que foi feita uma ponte, ela custou 1/3 do preço, levou 1/3 do tempo para ser feita, totalmente com blocos feitos em impressão 3D. E é assim, é realmente o futuro acontecendo nesse momento, assim, e cada vez com mais áreas usando, cada vez com mais aplicação, né? Eu trabalho na indústria, então cada vez mais eu estou vendo isso entrar. Ela tem suas restrições, ela tem alguns materiais que ainda não conseguem ter uma tecnologia tão boa, dependendo da impressora, tu tem algumas restrições de cores, tu não consegue fazer, mas mesmo assim, tu tem equipamentos top de mercado, a SKA, que fica aí na Tecnocinos, é a maior vendedora de impressoras 3D na região sul do Brasil. Então, né, aí na própria SK tu tem aí um showroom com muitas peças, impressão 3D, impressora 3D, tu vê o processo acontecendo e é liberado ao público fazer essa visita. É um case muito legal para quem está no campus e querer ver acontecer.
Mas é isso, assim, é algo que está acontecendo nesse momento e que tem um potencial aí bizarro de coisas que podem ajudar a gente no futuro. Eu queria complementar, eu acho que para até fazer uma contribuição, né, enfim, uma amarração também nas ideias, né, que foram trazidas, focando especificamente no olhar para a comunicação mesmo, né? Então, a Júlia trouxe um pouco da aplicação em eventos, em relação à iluminação, por, né, luminárias em 3D, então fazendo ambientação. E complementando essa questão da ambientação em eventos, as fachadas podem ser, por exemplo, impressas em 3D, porque a acústica, né, pode ser completamente desenhada em função dessa fachada, mudando a questão da sonoridade, inclusive do espaço, que reverbera de forma diferente, dependendo da forma como for arquitetado. Então, isso auxilia na atmosfera e na geração de ambientação, né, do espaço em eventos. Trouxesses aí as aplicações em brindes, eu trago também as ideias de prototipação para mockup, né? Mockup são Mockup já é uma prototipação, mas né, uma observação de como que pode ser feito, enfim, um evento e a disposição do espaço. Então, um mega evento que tem uma às vezes uma ideação e um planejamento de 1, 2 anos, dependendo de como for, pode ser necessário, inclusive, fazer a prototipação disso em função de todo o espaço e a comunicação que esse espaço vai gerar, né? E pelo evento em si. Então, por exemplo, uma Olimpíada pode ser feita a prototipação e provavelmente foi feita a prototipação, não sei se física, né? Mas a impressão 3D está aí para isso, qualquer coisa, até para disponibilização do espaço. Então, agora mesmo a gente viu como foi a Olimpíada, né, de Paris e como que aconteceu pela primeira vez a utilização, né, da cidade como um espaço de evento como um todo. Ali provavelmente foram feitos muitos mockups e muitas prototipações, mas não sei se chegaram a ser físicas mesmo. Mas poderia ter uma maquetagem inteira em 3D para justamente fazer essa previsão, né? E de todas as questões do evento mesmo, do planejamento, desde a questão de segurança do espaço, da questão de fluxo de pessoas, de logística, de entrada e saída de pessoas, de como que vai acontecer, né? A, a, a divisão do espaço, a distribuição, de como que vão circular todas as pessoas e também os bailarinos, enfim, né, toda a ambientação ali da Olimpíada pode ter sido feita e pode ser utilizada para isso. Além desses mockups, eu acho que a própria comunicação visual da sinalética pode ser usada, né, para impressão 3D, então fazer toda a sinalética, credenciamento, né, ali fazendo até o cartão, né. Hoje em dia a gente sabe que hoje em dia as pessoas têm os cartões com QR Code, dependendo de como for essa empresa, pode ser feito inclusive os cartões das pessoas para troca ali. É, e muitas pessoas ainda gostam do físico, né? Então, além do brinde ali, pode ser feita aí essa aplicação. E eu acho que vocês colocaram aí, né, que ela surgiu uma tecnologia que está aí no mercado há 10, 15 anos, de existência tem um pouco mais de 30 anos aí, né? 35 anos, média, quase 40, mas eu acho que a aplicação fora da tecnologia, ela ainda é muito incipiente pela questão do próprio custo mesmo. Uma impressora 3D, de fato, ela não é tão cara, mas eu acho que utilizar o filamento, né, é caro, porque geralmente é de PLA, que é proveniente do petróleo, é um polímero, né, um plástico proveniente do petróleo, e aí tu usar isso é caro o filamento, não só o filamento ser caro, mas tu precisa ter uma pessoa específica para trabalhar com impressora 3D, porque tu precisa ter uma pessoa que utilize, né, as plataformas específicas para prototipação em 3D, que são usadas inclusive na arquitetura, muitas vezes, então a pessoa precisa ter esse conhecimento prévio para poder fazer. A maior parte
das prototipações e das impressões, quando elas já existem, elas são todas open source, ou seja, elas são abertas, o que é muito interessante, muito importante. Isso já é uma prática muito comum na tecnologia, né? Desde o nascimento aí e a expansão da tecnologia da informação, as coisas elas são muito mais fáceis do que a própria comunicação. Nós estamos numa área onde a gente ainda é muito fechado, onde a gente ainda não circula muito os conhecimentos e onde os projetos eles são até o nosso commodity, digamos assim, né? O próprio planejamento, ele é um commodity. O formato de planejamento, ele é comum a todos, mas quando a gente produz o projeto, a gente inclusive cobra, né, pelo planejamento. Já na área da tecnologia, é muito comum que as pessoas circulem aí os seus projetos e que, por exemplo, filtros, que foi o caso ali do que vocês comentaram que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, filtros para potabilidade, né, transformar água suja em água limpa, foram usados esses filtros por milhares ali, né, de planejamento, não, de propostas e de projetos já disponíveis para as pessoas baixarem gratuitamente e imprimirem. Até a própria mão ali, que é uma aplicação na medicina, hoje em dia já tem várias, né, formas e projetos para impressão. Então, eu acho que esse facilitador, mas eu acho que esse intermédio é que é uma questão. Só que também é uma possibilidade de área de atuação também na comunicação, para além das áreas de tecnologia, se um indivíduo quiser trabalhar com impressão 3D voltado para eventos, e aí especificamente tem que saber AutoCAD, que é especificamente, assim, pontualmente, né, o local mais não é nem propício, é o lugar de fala mesmo, onde, né, a impressão 3D ela nasce e cresce, onde os projetos são criados. O AutoCAD é um projeto de arquitetura, basicamente, porque a impressão 3D precisa de toda a prototipação e toda a ideação do seu projeto, baseado nessa lógica tridimensional, para depois tu realmente conseguir imprimir isso. Então, eu acho que a primeira questão é entender que para fazer algo em 3D, se for aplicado em comunicação e em eventos, utilizar-se de empresas específicas para, aqui na universidade, inclusive, a gente tem o Fab Lab que faz esse serviço, internamente ele é de graça, digamos assim, né? Tu precisa passar aí por alguns processos para realmente conseguir fazer as impressões, mas é possível que a gente utilize das impressões 3D e da impressora 3D para executar projetos. Mas se quiser trabalhar com isso, é isso, assim, é saber das ferramentas, saber de como executar, né, os projetos, saber como eh, prototipar, idear, né, as questões e os projetos e depois investir na impressora. A impressora hoje em dia é acessível para todo mundo, já foi muito cara. Hoje em dia, inclusive, tem projetos bem baratos com impressoras 3D que praticamente tu vai montando ela, imprimindo as pecinhas assim, para deixar ela esteticamente melhor ou mais forte, mas ela não precisa ser 100% encerrada, assim. A primeira impressora, por exemplo, que o meu esposo teve aqui em casa, ela era de MDF, assim, as partes principais. E aí, com o tempo, tu ia imprimindo, né, pra ela ficar mais forte, assim. Agora já tem uma impressorinha melhorzinha, assim, mas ela não é tão mais cara, mas a aplicação, eu acho que é principal, a questão visual mesmo, da comunicação visual, a questão da fachada, de repente fazer um outdoor, ou fazer uma comunicação mais imersiva, de fato, né? Brindes, trazer as questões, assim, de acústica voltada para essas lógicas de ambientação de eventos. eh, e acho que tem espaço, né? Mas, de fato, como o uso foi sendo feito a partir das possibilidades de como as pessoas foram entendendo seus usos, talvez a gente enxergue novas aplicações com o tempo. Enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando que engraçado, daqui a um pouco essa aula aberta vai ser completamente velho, ultrapassado daqui a um tempo, porque a gente vai dizer, nossa, mas isso aí já é tão comum, essa tecnologia era usada assim, nossa, como agora o uso é completamente diferente, né? Como as coisas foram se atualizando, e tomara que a gente chegue nessa etapa mesmo,
porque ainda é caro, talvez porque, né, de novo, o filamento ele tem um tamanho específico conforme cada proposta das impressoras. Claro, a gente tem impressoras que hoje em dia imprimem uma casa, mas também tem aí o suporte para atender essa lógica, mas normalmente a impressora ela não é tão grande e aí ela tem um tamanho específico de como ela pode imprimir isso. E aí eu acho que talvez só dizendo para o Paulo que não é bem assim, a única coisa que ele falou assim, em 2, 3 horas você consegue imprimir uma peça ali para fazer uma substituição. Olha, eu tiro por aqui por casa. Às vezes meu marido vai dormir, ele acorda no outro dia e o projeto está na metade. Duram Sim, às vezes sim. 8 horas a impressão de coisas pequenas, dependendo da qualidade, né, que tu quer imprimir ali. Pode durar até 2, 3 dias, dependendo do tamanho da peça, né, e da Sim. complexidade, porque quanto mais forte, né, mais filamento utilizar, mais o projeto tiver que ser sólido, mais tempo vai durar, enfim, né, para que esse projeto seja impresso. Mas eu acho que é o custo, talvez, que ainda seja um empecilho para que a gente tenha mais popularidade, né, no projeto. Apesar de tu ter começado a tua fala comentando que o custo de $100 para fazer uma mão mecânica, né, não tem sensores ali, ela não tem inteligência, assim, é barato. Claro, para uma mão é extremamente barato, mas para um uso normal, e aí se a gente converter isso em real, às vezes isso fica um pouco inviável para a gente usar em comunicação por enquanto, né? Porque se a gente for pensar, bom, quanto que vai sair cada chaveiro de um brinde? Quanto que vai sair, de repente, cada brindezinho que a gente queira, canetinha, ali tu mostrou, né, um projeto específico ali junto com o do iFood, que era um marca-texto e um pendrive. Pendrive. Eu fiquei calculando assim na minha cabeça quanto é que ia custar e eu pensei assim, tem que ser um evento pequeno, né, para que isso seja viável assim, porque é caro ainda, né? O marca-texto hoje em dia tu compra um pequenininho de brinde, sei lá, 3,50, 4,50, tu consegue comprar. Ali tu tem com certeza 3 vezes ou 5 vezes esse valor, né? Para que ele seja 3D e daí isso acaba ficando caro, né? O custo é alto. Eu acho que esse é o principal empecilho, por enquanto, da popularidade do uso na comunicação. Na comida também o custo é alto, porque tem que ser uma impressora muito específica para alimentação, que é completamente diferente, né? Porque a impressora ela só pode receber polímero na sua essência, até porque ela tem aquele polímero, daí a mesa esquenta e, né, derrete aquele plástico ali para que ele se transforme no que precisa ser e qualquer coisa ele entope. E aí eu fiquei imaginando comida, tem que ser uma impressora bem específica para comida, para imprimir comida, e eu acho que é caro ainda, né? Por isso que a gente também não tem essa popularização ainda disso. Mas, de novo, toda tecnologia nova, ela sempre é cara. E aí depois a gente vai vendo né, o seu refinamento para chegar ao consumidor final de uma maneira mais acessível, como tudo. Então, por isso que eu disse que daqui a pouco essa aula aberta vai estar velha, no sentido da gente estar nessa discussão ainda dos seus usos e práticas na comunicação em função dos custos, e daqui a pouco a gente vai pensar, nossa, era lá naquele tempo, em 2024, caro, e hoje em dia a gente já vê que não é. Nossa, a gente já tem um uso completamente diferente, hoje a gente já tem tecnologia completamente diferente que já consegue ultrapassar aí todas essas barreiras. E assim, espero, como toda tecnologia, que ela chegue para servir melhor, né, para nós e que o uso dela seja interessante para tudo que precisa ser usado da melhor maneira possível. Talvez a única coisa que vocês não colocaram de aplicação que eu fiquei esperando é na área animal. É muito utilizado para fazer prótese de animais, né? E salva muitos animais, às vezes, da eutanásia, né, da morte, por o animal ter a possibilidade de locomoção e depois procurar alimentação justamente, né, pelo uso, assim, eu me lembro de casos muito, muito legais, principalmente de animais que têm bico, que perderam o bico por alguma situação, ou de doença, ou de maus tratos, ou de queimadura, né, de desmatamento,
E aí tu tem aí toda uma reimpressão desse bico, porque é essencial para o animal conseguir se alimentar e sobreviver. Ou o casco de uma tartaruga, né, para que ela consiga se manter viva. E aí eu acho assim fantástico. A gente já viu que aconteceram também patinhas de animais que precisam dessas patinhas, aves principalmente, né, que elas não conseguem, como os cachorros sobreviverem. Os cachorros são MacGyver, né? Tu vê cachorro às vezes com duas patas andando na redenção e tu pensa, meu filho, como, né? E ele tá lá feliz, faceiro, andando com duas patas. Mas normalmente as aves não são assim tão resilientes nesse sentido, né? E aí eu senti falta dessa aplicação, que é uma aplicação assim muito bacana e que de fato acho que mudou a medicina veterinária, né? Na perspectiva de cuidados, né? Animais e principalmente de uma reconstrução assim de vida animal, assim até selvagem mesmo, propiciando uma nova lógica e uma longevidade maior, né, para esses indivíduos. E na questão da saúde, vocês falaram das impressões ali de próteses, mas a gente tem de órteses também, que são impressões de pedaço de osso, né, para poder ser colocado em quadris, por exemplo, ou até alguns tipos de suportes, né, externos à vida mesmo. E tem órgãos sendo impressos 3D, né, com tessituras diferentes ali. Então, eu acho que tem aplicações belíssimas fora da área da comunicação e que, quando a gente está falando de saúde, principalmente, é meio que como se não tivesse valor, sabe? Não existe caro e barato, porque a vida é o maior bem, então não se mensura, né, a vida. E aí não se torna caro pensar na impressão de um órgão, por exemplo, para salvar uma vida de uma pessoa. Mas na comunicação eu acho que é esse debate. A única questão que eu vejo hoje em dia nessa disseminação mesmo, né, das práticas da impressão na comunicação é o custo ainda elevado, né, para que a gente faça um uso mais massivo, assim, é mais claro. Tem museus já impressos em 3D, né? Então toda a fachada é impressa em 3D, ou a gente vê todo um sistema, assim, de fachadas ou de ambientação de eventos mesmo, ou espécies de outdoors inteiros já feitos com ambientação de eventos. Tu trouxe as luminárias, mas tem assim mobiliários também, né? E toda uma questão de suporte de palco ou, né, de backdrop de palco, enfim, é bem bacana, sim. Mas pena que ainda não é, digamos, acessível, né? Ainda é algo que a gente vê que há esse distanciamento, né? Não dá para fazer um letreiro de um evento com 3D. Já é caro um letreiro em acrílico, que dirá em 3D. Então, por enquanto, a gente fica assim numa inovação quando há essa possibilidade, com um custo ainda meio salgado e ainda mais para o nosso bolso aqui, né? Tupiniquim. Mas quem sabe a realidade não mude, quem sabe as coisas não fiquem diferentes. E, de novo, é só por uma tecnologia nova, né, pelos subsídios ainda serem novos. A gente também sabe que há uma problemática aí que aconteceu pós-pandemia em relação ao mercado chinês, que fabrica muitos dos elementos e suprimentos para elaboração dessa tecnologia e que se tornou mais caro, né, com mais custo mais alto. Vai que a China resolve abrir de novo as portas para, né, subsídios de todas as finalidades de produtos que eles precisam e componentes, que eles estão aí mais fechadinhos no mercado, até para proteger mesmo o próprio mercado, mas isso acaba impactando de uma maneira geral, né? No todo, assim, dessa tecnologia especificamente e de outras tecnologias parecidas que usam componentes que são desenvolvidos 100% na China, né? Então, é o capitalismo, né, gente? Capitalismo. Então, eu acho que foi, assim, curioso esse tema, com uma aplicação que eu achei interessante trazer nessa discussão para a gente ver o que impede que isso seja mais viável
né? O que incorre nas questões, né? O que precisa saber para se trabalhar com isso. E aí eu disse, ó, tem que AutoCAD na veia, que é uma coisa que a gente da comunicação não está tão apto, mas que nada impede que a gente faça cursos e se adapte para trabalhar com isso, ou se utilize de empresas que façam esse serviço para a gente poder utilizar como fornecedor e como parceiro. É, e que daqui a pouco a gente perca aí as implicações financeiras de custo para utilizar. Afinal de contas, é uma tecnologia que possibilita muita reciclagem, e isso é importante também, né? Inclusive, já existem filamentos que são feitos de garrafa PET, né? São literalmente feitos fios daquelas garrafas PETs que a gente usa no dia a dia e que, né, vem em todo lugar. E aí esses fios são transformados em filamentos e podem ser impressos, trazendo aí uma sustentabilidade para, né, a área, com infinitas possibilidades de reciclagem, assim como tu falou ali do sapato. E aí também se sai dos processos de impressão, ele pode ir para a área de construção, por exemplo, né? E aí também evitar o impacto aí no meio ambiente para que a gente não tenha aí mais lixo sendo produzido e descartado, né? Então há também uma questão de eh, respeito às práticas, né, do meio ambiente e à sustentabilidade, o que é hoje, acho que 100% importante quando a gente fala de novos produtos, né? E ainda mais porque a gente pensa sempre em comunicação. É, como a gente pode trabalhar a comunicação sem ah, macular o meio ambiente ou produzindo menos lixo, menos papel e tal. E querendo ou não, é também a produção de algum resíduo, mas como que vai ser feito esse descarte? Então, essas preocupações têm que estar sempre no nosso radar e a gente tem que sempre usar produtos e projetos que sejam sustentáveis, né? E aí a gente tem aí essa lógica como sendo uma prática sustentável. Mas acho que falei aí para contribuir um pouquinho, para trazer um pouco também outras hipóteses ou levantamento de questões para ficar aí na reflexão. Queria saber se algum colega que está assistindo gostaria de fazer alguma pergunta, tem algo aqui no chat, ou até vocês queiram falar ou debater em relação ao que eu falei agora, talvez. Boa noite, tudo bom? Particularmente, eu achei muito legal o trabalho, a ideia, né? Eu achei muito interessante também ver as aplicações todas que vocês trouxeram, assim, as possibilidades, né? E uma coisa que eu particularmente achei muito interessante, porque eu estava dando uma pesquisada por aqui também, né? Para poder conhecer um pouco mais sobre o tema, foi uma aplicação que não é necessariamente relativa à área de comunicação, né? Mas que eu acho que é muito interessante, justamente como o José estava comentando antes, de apontar para possibilidades no futuro, que é a possibilidade de personalização assim das coisas, né? Eu estava vendo um vídeo com a pessoa, ela comentava assim, né, até em tom de brincadeira, que ela ficou viciada em imprimir coisas em casa, assim, né, objetos, coisas que facilitavam o dia a dia, a vida dela. Eu achei muito interessante e também vi muitas coisas assim na internet de produtos hiper personalizados, né? A pessoa queria fazer uma imagem, né, uma escultura, um busto de alguma coisa muito específica, assim, e tinha disponível, né? Ou a pessoa poderia ela mesma também construir esse tipo de situação. Então, achei muito legal, porque dá cria todo um novo mercado, né? E eu achei que isso foi muito interessante mesmo. Acho que até arte mesmo, né? Tem bastante obra de arte com impressão já em 3D. E é um nicho, né, gente? Assim como outras tecnologias foram sempre usadas para arte, até mesmo as questões da comunicação digital, mais virtual, assim, a impressão 3D também vem com esse levantamento de hipóteses que a arte sempre nos traz, que é o vanguardismo, né? A Amanda colocou que achou muito bacana o tema, não conhecia todas as possibilidades de aplicação e diz que é bem interessante para comunicação. De fato, né, gurias, é interessante. Por enquanto, a gente só tem essa questão mais de custo, né?
que às vezes inviabiliza. Mas eu gostaria de trazer isso até para poder dizer, por que que a gente não tem tanta disseminação ainda, se existem tantas aplicações, né? Se é tão interessante, tão importante. Então é isso. A medicina é inquestionável o custo em função do retorno que isso dá, né? É um retorno de um bem imensurável que é a própria vida e o corpo humano, enfim, e tudo que está envolvido ali. Mas na comunicação a gente sabe que a gente tem uma redução de custos cada vez maior, né, nos projetos de comunicação. Praticamente os badges são sempre meio que zero ou o mais baixo possível, né, em relação principalmente a eventos, assim, os eventos estão cada vez reduzindo mais os seus custos e em todos os lados, assim, vai apertando um pouquinho, assim, os cercos, pela questão mesmo, acho que das necessidades, né, da marca, enfim, das empresas, de reduzirem custos e tentar ser mais sustentáveis. E quem sabe com a popularização disso, tem uma mudadinha, né, também. Eu Alguém mais acredito nisso, gostaria de que trazer alguma questão? eu Paulo, acredito que pode esse falar. avanço tecnológico realmente ele está sendo muito rápido, né? Se tu parar para pensar nos últimos 15 anos, a própria capacidade, né? Como eu disse, meu TCC eu fiz ele em 2020, então tinha muitos artigos na minha. Isso foi assim, questão de 5 anos, totalmente em inglês. Hoje tu já tem material em português, pesquisas nacionais, né? Tudo, então já tem um avanço. Na época, a impressora mais cara que eu pesquisei era US$ 40.000. Hoje já tem impressora de US$ 70.000, né? Ou seja, tu bota uma impressora de quase R$ 400.000, né? Não é toda empresa que tem potencial de comprar isso tudo, e ainda assim, como tu falou, a velocidade não é a mesma, né? Tu tem uma máquina que faz lá, sei lá, 1.000 peças por hora, a impressora 3D para fazer a mesma peça vai fazer 10, a mais rápida do mercado, 15, né? Então viabiliza essa questão do custo, mas assim, nesse gap de 4 anos que se teve, já é enorme, vários avanços, aquela tecnologia que era top de mercado há 4 anos atrás, ela já está muito mais acessível hoje, então até eu fiz uma pesquisa rápida em Porto Alegre, né? Há poucos tempo atrás, tu tinha 4, 5 empresas de impressão 3D, agora tem já na casa aí de, pelo menos assim, uma pesquisa rápida de Google, já achei 10, 15 empresas. Tá sendo, né? Tá sendo no seu ritmo, mas é aquela coisa, quem sabe daqui a 5 anos isso aqui vai estar totalmente obsoletado, já, né? Daqui a pouco tem aí uma virada, alguma coisa que, né, esse papo aqui já vai estar realmente totalmente datado e essa, né, essa acessibilidade da tecnologia vai estar muito maior, né? Eu acredito, porque é algo muito dinâmico, né? É feito a gente trazer, assim, um debate sobre AI, com coisas muito afirmativas sobre, né, inteligência artificial, que não vale nem a pena, porque o que valia para o ano passado já tem, né, outras discussões hoje, né, enfim, e as múltiplas plataformas e formas de utilização que a gente tem de um dia para o outro, assim, e como também as empresas estão investindo, né, nisso, é completamente diferente, assim, então não dá para ficar afirmando muita coisa mais, porque fica datado e daqui a pouco as coisas já estão evoluindo, assim, de maneira muito rápida. Mas é isso. Devolvo a palavra para ti, então, Júlia. Então, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do Paulo, agradecer também toda a contribuição do Paulo, da Poli também, que trouxe várias ideias, vários conceitos diferentes também sobre a impressão 3D, sobre a realidade, né, da impressão 3D, que é bem importante. Quis trazer esse assunto para a área da comunicação, porque eu, sinceramente, já li muita coisa sobre a impressão 3D, já pesquisei, mas nunca foi na área da comunicação. Então, eu pensei, vamos trazer esse assunto para a comunicação, vamos ver o que a gente encontra nessa pesquisa. E não sabia o que eu ia encontrar. Foi algo assim, para mim foi uma surpresa e eu espero ter contribuído também.
Agradeço a atenção aí de todos os colegas, a atenção do Paulo, da Poli e também de quem está assistindo aí pelo YouTube essa apresentação, essa aula aberta. É isso. Muito É obrigada. isso, então. Faço das suas palavras as minhas, de agradecimento ao nosso convidado, aos colegas que estão aqui de forma síncrona. E semana que vem temos mais uma aula aberta. Eu convido você também que está no YouTube para assistir. Procura aí na nossa playlist. A nossa próxima aula aberta já está no forno e com certeza será muito legal. E teremos uma sequência aí até o final do semestre com debates e discussões muito legais para que a gente possa deixar essa contribuição e legado para os colegas de ver, né, que tipo de debate a gente vê, que tipo de debate a gente traz em sala de aula, o que que a gente está tentando voltar o olhar, né, quais são as temáticas contemporâneas que a gente está trabalhando, que foco a gente está dando na comunicação, e acho que é extremamente válido tudo isso e deixar isso registrado mais ainda como uma aula aberta e não só algo que a gente faça em discussão entre nós, né, na sala de aula, para que a gente possa deixar isso como um legado do nosso curso específico, né? O que que RP da Unicinos faz, o que que a gente está discutindo, quais são as nossas práticas e como que a gente pensa a comunicação e o que a gente vislumbra, né, para nossa área. Então, é nesse sentido, e acho que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Então, até semana que vem, retornem aí. Paulo, seja sempre muito bem-vindo. E semana que vem temos uma ótima palestra também, já com o nosso colega Vitinho, daqui a 15 dias com a Sabrina, e assim a gente vai dando continuidade. Então, obrigada à nossa host Júlia, obrigada aos nossos colegas. Vou parar a gravação por aqui, tá bem? Então, obrigada, gente.